A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o seu coração. Se você tem acompanhado os devocionais desde o início, você já aprendeu ou foi relembrado de que Deus ele deseja ouvir as nossas orações. Na oração nós temos a garantia de que seremos atendidos, que seremos respondidos. Você foi relembrado ou aprendeu que Deus ele tem pressa em fazer justiça aos seus filhos, em atender os pedidos dos seus filhos. Também que devemos orar incessantemente e que para orarmos incessantemente nós não precisamos sequer mover os nossos lábios ou fechar os nossos olhos. Fomos relembrados da urgência, da necessidade, da grandiosidade, do poder extraordinário que existe na oração. Agora imagine você receber de Deus tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, ou receber tudo aquilo que você vier a pedir ao Senhor. Quero meditar sobre 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A oração é muito mais do que um tempo de joelhos. A oração ela envolve a nossa vida como um todo. Nós não vamos ter confiança para chegar diante do trono da glória de Deus se não vivermos em obediência aos seus mandamentos. Talvez esse seja um dos motivos que muitos filhos de Deus não passam tempo em oração, porque não têm essa confiança. E não têm a confiança porque não vivem uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, através deste texto, vem falando a respeito do amor. Deus ele nos chama para uma vida de santidade e obediência à palavra. Ele deseja verdadeiramente ouvir as nossas orações. E vamos viver em santidade. Deus vai ouvir as nossas orações quando vivemos em santidade e obediência à sua palavra. E vivemos em santidade e obediência à sua palavra quando atentamos para ela, quando nos importamos com ela. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não existe evangelho sem amor. E em nossas orações precisa haver, sim, o amor. Precisamos orar com amor, motivados pelo amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. A verdade é que Deus ele deseja muito mais do que simplesmente ouvir as nossas orações. Ele deseja que nós sejamos parte da resposta da oração. Nós precisamos viver o Evangelho na íntegra. Nós muitas vezes pensamos somente em nós mesmos. E quando oramos, talvez a maior parte da nossa oração seja voltada para aquilo que nós achamos que é necessário nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos direcionar a algo muito maior, a um propósito muito maior. Nossa vida aqui na Terra não passa de momentos e nós precisamos aproveitar cada momento, cada oportunidade e manifestar o amor. Quando nós vemos na palavra de Deus, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu desse todos os meus bens àqueles que necessitam, mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, de nada valeria. Na oração não é diferente. Se eu não orar motivado pelo amor, do que adianta? Deus ele nos chama para um relacionamento de amor com Ele e com o próximo. E as nossas orações precisam envolver o amor. Precisamos amar, precisamos aprender a amar. Se queremos aprender a orar, precisamos aprender a amar. Que mandamento é esse? Olha só que Deus ele
deseja nos ouvir, Ele deseja atender os nossos pedidos. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Que mandamento é esse? No versículo seguinte, vai nos informar que mandamento é esse, porque Deus ele quer ouvir as nossas orações, então ele deixa muito claro. O mandamento é o seguinte, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Como que a oração ela é grandiosa, ela é tremenda, mas precisamos amar, precisamos obedecer para conseguirmos chegar diante de Deus com essa confiança, com essa fé que precisamos na oração. É preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem para nós. Atender às necessidades das pessoas de acordo com as nossas condições. Nos sacrificar pelo próximo. Deixe o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração, mudar em sua vida tudo aquilo que precisa ser mudado. Comece a fazer as suas orações motivadas pelo amor. Quando você receber de Deus tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, você vai perceber que vai valer a pena, que valeu a pena. Deus ele tem muito para fazer na sua vida. Quando nós vivemos em obediência à palavra de Deus, as nossas orações elas têm um sentido. E o propósito é o avanço do reino de Deus, não simplesmente que aquele pedido se cumpra, mas nós entendemos o propósito maior pelo qual nós estamos aqui nesta terra. Seja luz e que em suas orações se manifeste a graça, o poder e a misericórdia do Senhor sobre a vida das outras pessoas. E você será abençoado como recompensa. Deus ele conhece o seu coração, sabe da sua necessidade e ele deseja te abençoar. Ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Viva uma vida que agrade ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. E você vai ver como que a sua oração ela tem poder de mudar a história e a realidade, porque Deus decidiu agir através da oração dos teus servos. Que Deus te abençoe e eu quero orar juntamente com você. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor pela tua palavra, Senhor. O meu pedido neste momento, junto com os meus irmãos, é que o Espírito Santo, Senhor, nos ensine a orar com poder, fé e confiança. E entendendo, ó Pai, essa meditação que o Espírito Senhor quer nos ensinar, eu percebo, ó Deus, que nós precisamos viver na íntegra o Teu Evangelho, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. O Espírito Santo, Senhor, venha sondar os nossos corações, transformar aquilo que precisa ser transformado, Senhor. E em nome de Jesus, que vivamos tudo aquilo que o Senhor sonhou sobre as nossas vidas e que possamos orar com poder e fé. Pai, em nome de Jesus, os teus servos que estão ouvindo este devocional, que o Espírito Santo, Senhor, fortaleça, que o Espírito Santo, Senhor, ouça as orações, santifique, transforme e que as orações dos meus irmãos possam chegar até o teu trono de graça, mas que cada um de nós, que esses irmãos também possam viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida em obediência à tua palavra. Pai, eu oro assim na esperança de que o Senhor nos atenda, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa vigiar os seus passos, que você possa vigiar o seu coração, porque você vai ter a oportunidade de amar pessoas ao seu redor, de amar a Deus acima de todas as coisas. Faça isso. Faça da sua vida o amor, o estilo de vida. E nas suas orações, você vai perceber que Deus estará presente junto com você. Fique na graça e a paz, Senhor Jesus.